Olá, gente! E aí, tudo bem? Esperando a minha amiga chegar pra gente fazer a nossa live. Me queridíssima Patrícia. Vamos ver se ela entra aí. Olá, olá! Boa noite! Olha quem chegou! Chegou a princesa pra abrilhantar nossa live. Deixa eu tentar aceitar ela aqui. Só um minuto, que eu sou meio broca com esses negócios de live. Consegui aceitar. Gente, vão deixando o coraçãozinho pro pessoal ver que a live tá acontecendo. Olha ela. Oi, boa noite. Boa noite. Vou tirar aqui que vai ficar dando reflexo, né? E aí, tudo bem? E aí, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Que isso, eu que agradeço você ter aceitado uma celebridade dessas. Olha, obrigada. Como é que tá? Como é que estão as coisas? Trabalhou muito hoje? Muito. Já tô com a bateria baixando já, descarregando. Faz parte, é isso aí. Eu ainda vou atender 3 pacientes hoje. Glória a Deus, muito bom. Glória a Deus, amém. E aí, a gente pode começar? Eu espero um pouquinho a galera chegar. Espera que tá. Não sei. Espera que tá chegando agora o pessoal. Você que sabe. Como é que é aí geralmente o teu público, Paty? É bem misturado, assim, né? Bem, assim, não tem só mulheres que não querem filhos, tem mães também, que precisam da laqueadura e tudo. É bem. Como que eu digo aqui a palavra? Enfim, bem equilibrado. Uhum. A galera, o pessoal que tá na live, coloque aí nos comentários de onde é que vocês são. Vocês são de Fortaleza também, que nem a gente, ou vocês são de outros estados? Vocês são do Ceará ou vocês são daqui também? Respondam aí nos comentários. São Paulo. Tem gente respondendo aí. Amapá, eita. Galera aí de longe. É assim. Bahia, a Flávia, a minha amiga Flávia, Pernambuco. Eita, é bom demais Pernambuco, louco por Pernambuco. Paty, tu. Manaus. Paty, tu quer começar se apresentando, falando um Sim, pouquinho pode sobre o teu ser. trabalho? Ceará, Pode ser, a massa. senhora Flavinha. Bom, Valeu, galera. boa noite, né? Eu sou Patrícia Max, sou a idealizadora do Instagram Maquiadora Sem Filhos, Instagram e um projeto também na rede social virtual que tem como objetivo informar e conscientizar a respeito dos direitos reprodutivos sexuais no que se refere, porque né, tem a subdivisão, no que se refere ao direito de não ter filhos, o acesso aos métodos contraceptivos. E aí eu tenho 34 anos, sou esterilizada voluntariamente, sem filhos. E aí, percebendo que carecia realmente de informações sobre esse assunto, decidimos criar esse Instagram. E a gente está aí hoje. Né? Obrigada pela oportunidade. Ei, que legal, Paty. Eu acho muito legal isso, assim, tu ter tido essa ideia. O que é que te levou, assim, a ter essa iniciativa de
querer divulgar mais informação, a criar essa forma de organização de informações na internet? Assim, depois que eu consegui fazer a minha realização voluntária, eu percebi Foi muito que difícil para ti? foi. Mas assim, como apesar de eu ser privilegiada, né, possuir muitas oportunidades que não, a maioria possui, plano de saúde, etc., família, me amparar e tudo, para mim foi difícil porque nenhum médico queria aceitar e eu não sabia que eu podia ligar para o plano de saúde e dizer, ou você arranja aqui ou eu vou judicializar, ou vou ligar, vou reclamar com a ANS, tudo. Eu não sabia, mesmo sendo advogada, eu não sabia disso, né? Você tem ideia como as informações realmente elas não... Enfim. E aí, depois que fiz, eu percebi que realmente precisava de... Eu sempre fui, assim, muito das redes sociais. Eu sempre gostei de postar muitas coisas e até mesmo de política e tudo. E aí eu percebi que, poxa, a gente vê muita página de feminismo, violência doméstica, violência contra a mulher, de gênero, mas não... Até hoje, né? Pode ser que já tenha alguma nesse viés mesmo jurídico. Aí eu pensei, bom, eu sou uma profissional do direito, por que não juntar isso à minha experiência pessoal, né, que foi com a agilização. E aí foi assim que a gente criou lá a página. Antes a gente começou como Mulher Child Free, eu era Child Free, só que como eu queria que fosse um ambiente de todas as mulheres. Eu acho que aquilo que a gente diz, olha, aquilo que a gente rotula, a gente segrega, sabe? Então, eu preciso, não, vou fazer, mas eu não quero rotular ninguém. Se quiser mãe me seguir, beleza. Se mãe, não, se mulher sem filho quiser me seguir, beleza. Eu não vou restringir ninguém. Eu vou já responder, Carol. E aí, eu acho que é pra mim, né? Porque será que daqui a uns anos pode mudar? Eu já respondo. Fica aí, segura aí, amiga. E aí, os chás ficaram meio que com raiva de mim, porque eu não devia aceitar mulheres mães. Era para ser um ambiente só de mulheres não mães. E aí disseram Ai, que loucura! Aí eu até recebi muitas ameaças e tudo, né? Aí disseram que eu não podia usar o nome, porque eu não era child free de verdade. Ah, mulher, é uma preguiça tão grande, sabe? Eu tinha 900 seguidores nesse tempo, 2019. Setembro de 2019. Eu falei assim, rapaz, não seja por isso. Fica com este nome pra vocês, que eu é que não quero carregar esse nome, entendeu? Levar esse nome pra frente, não. Porque eu vou muito mais além, e estamos mais além do que isso, né? E aí a gente mudou pra Lacrador Sem Filhos, sim. Porque, né? Aí a gente tá hoje com mais de 60 mil seguidoras e ajudando mulheres de todo o país e unindo forças a gente conseguir o acesso aos métodos contraceptivos. Ah, que legal, muito interessante, muito bom. Eu sempre acompanhei, assim, faz bastante tempo que eu venho acompanhando, né, o teu trabalho. Na verdade, eu acho que quando eu comecei a acompanhar, tu teve uma época que tu estava no Facebook, né? O Laqueadura estava no Facebook. Eu acho que eu acompanho o Laqueadura desde a época do Facebook, há bastante. Ele tem lá, tá lá, né? Mas aí eu só faço remeter pro Instagram, pro Face. Mas eu não Entendi. consigo fazer lá também, não. Entendi, gerenciar, né? Bom, eu acho que eu comecei a acompanhar na época que ainda era no Facebook, aí depois quando no Instagram, eu acho que eu te segui no teu pessoal, mas enfim, eu acompanho bastante o teu trabalho já faz tempo. Eu sou, para quem não me conhece, né, vou me apresentar. Sou Larissa, né, a Larissa Alradef, eu sou psicóloga, estou fazendo pós-graduação em terapia cognitivo comportamental, que é uma abordagem da psicologia, né? Eu sou bem interessada em direitos das mulheres, né? Trabalhei bastante durante a minha graduação com as questões de violência contra a mulher, agressões contra as mulheres, né? Fui estagiária da Casa da Mulher Brasileira, que é onde fica a Delegacia da Mulher aqui em Fortaleza. E também fiz várias pesquisas voltadas para essa área. E por isso que eu me interesso também por esse tema, né? E aí eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o que é maternidade compulsória. Tu quer começar explicando um pouco ou eu posso começar explicando como é que a gente faz? Pode começar. Bom, para quem não sabe, maternidade compulsória
meio que uma organização social, na realidade, né? Eu gosto de explicar dessa forma. É uma organização social que parte do pressuposto de que as mulheres são imperfeitas sem filhos, né? Que as mulheres sem filhos são incompletas. E aí existe uma pressão invisível, mas muito forte, sobre as mulheres, desde a infância da gente, né? Que a gente chama isso de socialização feminina, para que as mulheres venham a ter filhos para garantir isso que a gente chama de completude. E aí eu estou explicando isso em termos psicológicos, talvez a Patrícia explique de uma outra forma. E aí isso gera uma certa perda da autonomia de decisão, né? Porque as mulheres tendem a fazer essa decisão por uma série de variáveis que não o seu próprio bem-estar. Né? Quando a mulher vai decidir ter um filho, ela geralmente pensa em uma série de coisas e secundariamente no seu próprio bem-estar. Ah, eu quero agradar o meu marido. Ah, eu quero parecer bem para a sociedade. Eu quero ser vista como uma boa mulher. Eu quero ser vista como uma boa mãe. Enfim, uma série de questões. E além disso, existe também as questões práticas, como eu não posso, por exemplo, ter uma laqueadura antes de ter um filho. Então, pelo menos isso é o que se pratica, né? Isso é o que se pratica. Não é em teoria, mas é na prática. E aí eu não consigo, por exemplo, me proteger bem para não ter filhos no momento que eu não gostaria de ter. Isso gera uma série de problemas, né? A gente recebe nas ações relatos de mulheres que vão com um filho, aí o médico diz, não, volte aqui com 2, aí é o jeito ela ter o segundo e ela tem... Porque quer fazer a laqueadura, entende? É muito absurdo. Mas Caraca, é ridículo, né, cara? Ridículo. Carol, eu vou responder já. A gente chegar nesse gancho e aí eu falo da tua pergunta, que essa pergunta aí é muito boa. A mensagem compulsória é como se... a força, são as frases, é a cobrança, é a função que colocaram a mulher como reprodutora. A maternidade compulsória são os presentes que nós ganhamos quando crianças, os bebês, os brinquedinhos até de ambiente doméstico, porque sim, o que deixa a gente no ambiente doméstico pressupõe que a gente vai estar lá cuidando dos filhos do doméstico, né? A maternidade compulsória é tudo aquilo. Não, isso é brincadeira de homem, isso é brincadeira de mulher. Isso é maternidade compulsória. Eu acredito muito, como eu consigo visualizar, é que é como se fosse o ar, sabe? Porque, infelizmente, pode ser que mude com o tempo e vai mudar. Mas está em todos os âmbitos da nossa vida. Principalmente na religião também, infelizmente. Na história, né? Antes não se tinha isso, mas aí como a Bagité fala, que precisou-se, Rousseau, aquele lindíssimo gente que gosta, viu que estava a sociedade francesa indo pro ralo, sem ter grana, sem ter galera para manter, e aí botou esse negócio de instinto materno, que a mulher só era feliz quando era mãe, para voltarem as mulheres para casa a cuidar dos seus filhos, porque antes elas estavam charlando aí. Super. Sim, era até isso que eu ia dizer, que essa ideia de amor materno é visto como muito algo inato à natureza humana, mas na realidade foi algo que se originou a partir das mudanças sociais que ocorreram a partir do século XIX, né? Na realidade, isso é algo bem recente em termos históricos. Não é algo que sempre existiu. Quando você vai ver, por exemplo, mais antigamente, em termos históricos, a mulher tinha o filho e dava ali para a ama cuidar. Né? Não tinha aquela história da mãe estar ali com o seu bebezinho, ai meu Deus, meu filhinho. Não, a mulher tinha um filho e dava ali para alguém cuidar. Pelo menos as mulheres privilegiadas, né? As mulheres brancas que podiam terceirizar aquele cuidado, claro. Né? Então, essa ideia de amor materno, que a mulher tem que estar em casa ali cuidando do neném e tal, isso é algo muito recente historicamente. E a gente compra isso como uma verdade absoluta e natural do ser humano. E é muito engraçado. E legal é que, veja só quem era, se você analisar bem, só quem tinha direito de ter esse amor eram as privilegiadas, né? Porque, às vezes, enquanto isso, ainda existiam as cuidadoras, as mulheres, que deixavam os filhos, sabe-se lá como, quando começava a crescer um pouquinho, já ia trabalhar. Então, até nisso, existe a
invisibilização da mulher negra, até nessas questões, né? Então, não é nada, não existe nada que se comprove que a gente tem que ter filho porque tem um útero. Sim. Mas é engraçado isso que tu tá falando, sabe por quê? Porque a gente fala muito desse lance de como existe uma idealização tão grande que a gente fala muito da maternidade como algo divino também, né? A maternidade é algo que meu Deus do céu, é um dom que a mulher recebe quando... E é engraçado porque a maternidade é uma coisa que eu até ouvi de uma paciente hoje. Eu ouvi isso hoje de uma paciente, eu falei, hoje eu vou falar isso quando eu estiver na live. Ela falou assim, a maternidade nos aproxima muito mais do animal do que do divino. Quando você vai, o ato de estar grávida, o negócio de parir, cara, aquilo ali é um negócio muito mais animal do que divino, né? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é assim, né? Tem que ter, senão você perde o fio. Mas eu nunca, né, nem quero, mas eu imagino que seja. Não quero passar por essa situação, enfim, por isso que fiz a esterilização. Mas eu até nem lembro mais o que eu estava dizendo. Mas assim, não tem nada que se comprove que não causa câncer, e que etc, etc. E que se a gente fizer a laqueadura vai aumentar o fluxo e tudo. Não tem nada ainda. E eu não sou profissional da saúde, mas até hoje não se tem. Eu falo sempre com médicos e pergunto, certo? Se muitos dizem, né, que prevenir câncer, ter filhos e tudo. Só que não é bem assim. Até a redução da estatística de câncer, de pessoas com câncer, né, no mundo, ela reduziu por vários fatores. Inclusive, quando começar a tratar no começo, o avanço da medicina de alguns remédios e tudo. Até nisso, né, tem essa questão. Você vai falar mais do arrependimento mais pra frente, né? Porque eu falo a questão que a Carol... É um nome assim estranho. Um nome assim estrangeiro. Eu sou cringe, eu não sei. Deixa eu ver aqui o que ela falou. Sou cringe, sou cringe. Mas cringe Carol, que é de lado. Dos que old. Hã? Não, do que é de lado, ó. Tá aqui o meu também, eu sou cringe. Tá de lado aqui. Carol Dusk Wood. Será que daqui... Posso falar logo? Fala. Né? Será que daqui a uns 10 anos isso pode mudar? Amiga, eu não sei se amanhã eu acordo viva. O futuro é incerto. A gente não sabe. Entendeu? Então, assim, se mudar, primeiro, não leve pro lado pessoal. Eu entendo o que você quer dizer. Se eu não posso me arrepender. O arrependimento só diz respeito à pessoa que vai se arrepender. Ninguém mais. Certo? Então, sou eu que vou ter que lidar com a sensação de me arrepender. Mas se eu me arrepender de não ter um filho, eu ainda posso adotar. Ou, lógico que no meu recorte, porque eu sei que filho é caro, né? Juntar o dinheiro, vender um carro, vender uma coisa, para fazer uma filha. Eu posso dar esse jeito. Mas se eu tiver um filho, o que é que eu posso fazer se eu me arrepender? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a linha, o quê? Eu vou matar a criança? Eu vou botar de volta com a barriga? Ou eu vou ficar pensando, tomara que dure aqui só até os 15, 16, né? Ou então 10, porque vai começar a se... Então, o que é mais definitivo é ter um filho. Não é definitivo fazer uma laqueadura. Eu posso dar uma resposta paralela a essa tua, Paty? Com toda certeza. Sabe o que isso me fez pensar? Essa questão do será se eu vou me arrepender? Pelo que eu entendi, a pergunta é isso, né? Será se eu vou me arrepender? Cara, o único caminho para você não se arrepender de uma escolha é você fazer essa escolha baseada nos seus valores. Por que é que você está escolhendo algo? Tudo que você escolhe, você está abdicando de algo. Se eu escolho hoje estar aqui nessa live, ao invés de estar atendendo um paciente, que é o que eu poderia estar fazendo, eu estou fazendo isso por alguma razão. Do que é que isso me aproxima? Isso me aproxima de que vida? Qual é a vida que eu quero ter com essa escolha? Né? Porque toda escolha que a gente faz empurra a gente para alguma direção. Então, quando eu faço essa escolha está me impulsionando para uma vida que me aproxima dos meus valores ou não? Então, assim, é muito importante você pensar, quando eu vou fazer uma escolha com consequências tamanhas, né? Claro, não é definitivo, como a Patrícia falou. Eu posso fazer uma série de coisas, mas é uma escolha com consequências pesadas. Então, você pode pensar,
tá, que vida eu quero ter e será que essa escolha me aproxima dessa vida que eu quero ter? Porque aí, assim, você pode ter uma chance menor, não vou dar 100% de chance, mas você tem uma chance menor de se arrepender dessa escolha. Exatamente, foi assim que eu escolhi também. Foi pensando assim, eu saí riscando. O que eu quero viver? Eu quero dormir, eu quero viver minha paz, eu quero me curtir. Eu gosto de ficar dias e dias trabalhando, entendeu? Sem fazer mais nada da minha vida, só trabalhando, só estudando. Então, essa vida é que eu quero. Estaria mais longe dessa vida se eu tivesse uma criança. Mas, poxa, dá pra trabalhar com criança? Dá. Mas eu ia ter um serzinho, que eu ia ter que me dedicar a ele. E, com todo o respeito, eu não quero ter que me dedicar a ninguém. E Entendeu? tudo bem. E tem Sabe? pessoas que querem e que encontram outras felicidades nesse outro caminho. Pronto. E tudo bem também. Ótimo. Sim, Show. desculpa, já tá. Eu achei interessante, Paty, que tu estava falando sobre a questão de como a gente essa ideia da maternidade, né? Da boa mãe, da romantização da maternidade, né? Porque a romantização da maternidade e a maternidade compulsória são assim, mãe e filha, né? A romantização da maternidade é a mãe e a maternidade compulsória é a filha. E aí é interessante que essa naturalização das funções femininas vai dando espaço para demarcação de algumas características, tipo a abnegação, a dedicação, a docilidade, né? Que vão sendo tratadas como algo inato. E aí, dessa forma, isso vai sendo vinculado a algumas características do que se espera de uma boa mãe. E isso vai vindo, né, desde a infância, tipo, como tu falou, né, a menina brinca de boneca. A menina brinca de boneca imitando a própria mãe, imitando a própria cuidadora, que dificilmente o cuidador dessa menina vai ser um homem, dificilmente. E isso imprime uma marca subjetiva ligada ao cuidado. Isso gera uma ideia de que, poxa, eu estou aqui para cuidar. E essas funções de cuidado, aos poucos, vão sendo transferidas para o real, né? Do imaginário para o real, da brincadeira para a realidade. A menina vai tendo que cuidar da casa, cuidar da louça, fazer o almoço, cuidar do irmão, muitas vezes o irmão mais velho. E todas essas as pessoas, por exemplo, se referem à bonequinha da menina, como a menina é a mãe da boneca, né? Então, a primeira função social que a menina tem é de ser a mãe da boneca, né? E aí, por exemplo, se ela tem um irmão, ou primos, ou enfim, dificilmente esses primos, esses irmãos, vão brincar com a boneca. Ela vê esses primos, esses irmãos brincando com carrinho, com bola. Então, eles não vão ser referenciados como pai de alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que se cria a maternidade compulsória, se cria também meninos que nunca vão ter essa função paterna desde criança. Então, aí eu digo, eu disse que a romantização da maternidade é a mãe e que a maternidade compulsória é a filha, e a irmã da maternidade compulsória é o irmão, né? É o abandono paterno. São os irmãos, a mãe e os dois irmãos, né? Que se criam justamente com os mesmos processos, participando do mesmo processo de socialização ali naquele esquema. Que é verdade. E são repetidas muitas vezes, né? Não, eu sou um homem, eu não tenho jeito com criança, eu não tenho... o tempo todo, né? E o pior que eu percebo até, que eu percebo por mim, né? Porque eu escutei muito, e você está assistindo, minhas amigas também vão dizer aí, pode dizer sim ou não, se discorda ou concorda. E você como psicóloga, as frases que eu escutava, e que eu ainda escuto às vezes, porque assim, depois que a gente criou o projeto, é difícil, as pessoas falam já com medo, né? Eu sou meio atrevida, a galera conhece que eu sou meio debochada, eu já respondo. Mas depois do projeto, antes do projeto, eu escutava muitas coisas, né? Dizendo que eu era amarga, que eu era muito infeliz, que eu não ia achar homem que ficasse comigo, que me quisesse, porque eu não queria ser mãe. Detalhe, né? Então, o último censo, né, escolar, deu que tinha 5,5 milhões de crianças, né, sem o nome do pai. Então, será mesmo que, né, que a gente vai não achar alguém? Ou será mesmo que a gente precisa achar alguém? Será mesmo que a gente precisa aceitar alguém que não nos respeite, não respeite nossa escolha? Eu tinha um ex-marido que escondia os remédios para eu não tomar para eu engravidar dele. Um caboclo desse não servia para cá. Isso é uma violência. Isso é uma violência. Violência sexual.
O meu atual não, ele deixou na minha mão. É você que vai gerar, é você que sabe. E a cada dia que passa, né? Porque assim, ele não precisa fazer comigo. Então, pode ser que a gente termine, ele arruma uma pessoa e tem um filho, né? Eu sou muito assim, pragmática. Mas a cada dia que passa, ele diz, olha, cada vez que passa, eu vejo que não dá pra eu ter um filho. Você entende? Mas assim, às vezes também falta que os homens falem. Os homens não falam. Entende? E aí, a gente fica naquela sinuca. Porque tem homem também que força a gente eu, Mário, queria que eu, né, tivesse tudo, porque, de certa forma, Larissa, eu ia ficar presa a ele. Entende? Porque ele me conhecia, ele sabia que eu ia aceitar em nome da criança e tudo, porque eu faria isso, eu acho que naquele tempo eu até fizesse. Mas são frases repetidas demais pra gente e a gente vai acabando que a gente acredita. E a gente internaliza. Tanto que as meninas chegam muito fragilizadas porque de tanto ouvir que são pessoas ruins porque não querem. São pessoas ruins porque dizem, não, pois eu não quero ter filho, eu quero estudar, eu quero viajar, eu quero dormir, eu quero qualquer coisa que não seja ilícito nem crime, mas não quero ter filho. E aí elas são execradas, elas são crucificadas por isso. Sim. E é interessante porque essa pessoa, né, essa pessoa que decide, essa pessoa do sexo feminino, essa mulher que decide não ser mãe, ela sofre essas críticas, né? Quando decide não ser mãe, mas quando decide ser mãe, também existe a questão da pessoa que nasce uma mãe, nasce uma culpa também, né? A pessoa que é mãe, ela também está sujeita ao mesmo tempo que existe aquela idealização da mãe, né? Que a mãe é um ser ideal, mas ao mesmo tempo a mãe é o ser que mais sofre críticas. Então, como é que coexiste isso na cultura, né? A mãe é aquele ser divino, perfeito, ideal, mas ao mesmo tempo a mãe é aquele ser que se errar isso aqui, acabou. É execrada. E ao mesmo tempo a mãe é aquele ser que não pode existir, por exemplo, uma mãe narcisista, que é uma coisa que existe. Tem muitas filhas ou filhos de mães narcisistas e quando a pessoa fala, olha, a minha mãe não é uma mãe muito legal, não. E quando você fala por exemplo, chega alguém e fala, olha, a minha mãe não é muito legal, todo mundo diz, não, Ave Maria, você tem que amar a sua mãe. Que isso, que absurdo, meu Deus do céu. Entende? Então, assim, são tantas questões contraditórias, mas ao mesmo tempo complementares. É interessante a gente observar essa dinâmica social, né? Posso ler? E se vocês quiserem deixar perguntas, vocês podem colocar as perguntas na caixinha de perguntas aqui do lado. Aqui do lado embaixo tem uma caixinha de perguntas. No final a gente vai tirar um tempinho para responder algumas perguntas. A Monique falou aí, o Lancel. Eu pavor quando eu vejo as mães dando de presente aqueles bebês reborn para as crianças. Indo em maternidade, socorro, essa criança nem está entendendo o que está acontecendo. Mas às vezes, Monique, a própria mãe já passou por aquilo. E ela não tem noção do que pode ser, né? Porque agora eu peço uma licença poética, né? Para falar, até porque eu tenho uma irmã de 11 anos, tenho um sobrinho e tenho outra sobrinha. E você incentivar uma situação dessa, eu acho perigoso, porque as crianças de hoje elas já sabem como as crianças são fabricadas, entende? Então, tanto que quando a gente presenteava com bonecas para minha irmã e tudo, de 11 anos, a gente sempre dizia, olha, isso aqui é um brinquedo, advertindo, porque falta, às vezes, aqui eu falo, não tem lugar de mãe, mas aqui eu falo com uma pessoa que convive com uma criança, uma pré-adolescente, né, que, pelo amor de Deus, Senhor, mas vai dar certo, vai passar por essa fase. E aí eu vejo que é muito temeroso, muito perigoso, certo tipo de incentivos, sabe? Eu, quando criança, eu sempre fui meio rebelde. Eu sempre me perguntei por que tinha que ser aquilo. Eu sempre gostei de Barbie. E eu sempre falei, por que tem que ser assim? Por que tem esse tipo de brincadeira? Por que tem esse tipo de brinquedo? Eu sempre me perguntei muito. E até pra mim foi difícil me descobrir como uma pessoa que não quer ter filhos. Imagine pra alguém que
vive a vida toda achando que teria, né? Que seria mãe. Sim. E até uma forma também, muitas vezes a pessoa, assim, compensar frustrações, né, de vida, né? A gente, assim, como é que a gente constrói crenças tão arraigadas? A gente junta não só essas falas culturais, né, essas regras culturais, a gente junta as nossas próprias experiências de vida, né? Isso tem a ver com coisas que a gente passa durante a vida que vão ajudando a fortalecer essas regras culturais. Né? Aí isso vai se tornando uma crença pessoal, a gente vai projetando, internalizando essas crenças. Então isso deixa de ser algo só que a sociedade impõe, isso passa a ser algo que faz parte de como a gente pensa. E não só de forma consciente, mas muitas vezes de maneira inconsciente, faz parte de como a pessoa se organiza como sujeito. Então, poxa, eu acho que eu preciso daquele ideal de família, aquele ideal de família, meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos. Isso aqui é o meu ideal de família. É como eu preciso me organizar para ter uma família. Isso aqui é a família para mim. Como é que eu vou crescer, né? Se eu nunca questionei isso, se eu nunca tiver a oportunidade de passar por um processo de questionamento desse ideal de família, como é que eu vou chegar na vida adulta e vou sei lá, vou Questionar estar e com meu pensar marido outra vai parte. dizer, amor, vamos ter um filho. E eu vou chegar para ele e vou dizer, não, amor, vamos ter um filho, não. Não, não dá. Sabe? É muito difícil a gente esperar esse tipo de reação das pessoas quando a gente passa a vida inteira vivendo experiências que reforçam certas crenças, né? Que reforçam certos ideais. Então, claro, a gente tem a liberdade de escolha, né? Todos nós temos liberdade, todos nós fazemos escolha. Tudo o que a gente opta por não mudar, a gente está optando por manter. Isso é um fato. Então, é uma realidade. E quanto mais cedo a gente tomar consciência disso, mais cedo a gente tem a possibilidade de ter uma vida mais parecida com a vida que a gente gostaria de ter. Agora, quando você nunca tem contextos para questionar certas coisas, fica muito difícil, né? Se torna mais complicado chegar nesse ponto. É por isso que tem o filho e aí se cobra, entra em situações, né, de ter doenças emocionais, psíquicas, e depois tem tanta dificuldade de dizer que não gosta de maternar, porque realmente, e as pessoas vão julgar, mas o problema é porque a sociedade ainda não separou o maternar do amor ao filho. São duas coisas diferentes. Por quê? Porque a maternidade, ela não é ruim, não. Ela, se tivesse equidade, né, na parentalidade, na paternidade e na maternidade, era ótimo. A questão é como a sociedade impõe que seja maternidade. Ah, mas não tem ninguém obrigando nada. Como não tem ninguém obrigando nada? De quanto é a licença maternidade? Qual o período da licença maternidade? X. E qual é o período da licença paternidade? 1/10 de X. Como é que não tem nada obrigando? Sim. Tem algo obrigando, sim. Tem uma força aí estranha, né? Magia, qualquer outra coisa, que obriga a mulher a exercer a maternidade, sim. E quando ela vai dizer que não gosta, ela como até a Carla Tenora, foi muito, muito, muito crucificada quando ela disse que não gostava da maternidade. Só que, gente, é a maternidade como a nossa sociedade coloca, do jeito que ela coloca. Pensa, a mulher que tem um filho, ela tem que ouvir que ela tem que ganhar menos para ter um filho. Eu não vou, né, entrar em tudo, mas sabe quem falou isso. E a mulher que tem um filho, que eu já presenciei numa empresa que eu trabalhei até o começo do ano, as próprias mulheres dizendo: mulher, tu teve filho, tu não tem nem que trabalhar, tu tem que cuidar do teu filho. Uma mãe que trabalha e deixa o filho lá e começava. Aí eu, eita, minha filha, que eu tô pegando aqui é peste negra, viu? Que o negócio aqui tá medieval. Aí saía. Não sei nem como é que eu E ainda tem o outro lado da moeda, né, Patrícia? Que é o lado da pessoa que não consegue ter filhos. A pessoa que gostaria, ou a pessoa que, por alguma razão, acha que gostaria. Mas tinha um pessoal lá desse jeito. E tinha. E ela ficava... É a pessoa que tem um estigma social, né? Isso, tinha uma mulher assim que teve um aborto espontâneo. E foi muito hostilizada. E eu era a treteira. Porque eu ficava, como é que é? Sério que ela perdeu a criança porque, por causa de saúde, vocês vão ficar hostilizando? Parabéns, viu? A massa. O inferno tá perdendo. Que horror, cara. E aí, pois é. Não, fala.
Não, pois é, então assim, é muito difícil. Eu digo, amigas, vocês acham difícil pra gente, é difícil pra gente que não tem filho, é difícil e tal, não sei o quê. Mas toda vida que vocês pensarem que é difícil pra gente, que a gente não consegue o nosso método conceptivo, vocês façam o seguinte exercício. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, que só sou eu correndo atrás do método conceptivo. Porque se fosse eu e mais uma criança puxando aqui o meu vestido, a outra na barriga, certo? E enfim, ia ser muito mais difícil. E a gente tem sempre que mencionar isso. Por quê? Porque essas mulheres que já são mães e buscam método conceptivo, elas são muito invisibilizadas. É a amiga que diz, não, mulher, não faz não, não bota nada não, mulher, o menino aí já queria outro filho. É a mãe ou a sogra que diz, ó, se tu não ficar tendo filho por fulaninho, ele vai te... Entende? É a pressão que eu vejo que elas sofrem, a nossa é administrável ainda, sabe? Porque a gente pode lutar sozinha. Agora, uma mulher dessa ou outra, com uma criança, como é que ela vai lidar? Sim. Sim. São uma série de pressões diferentes, né, cara? Acho que cada caso tem uma fonte de pressão, né, em relação a isso. É muito complicado. Aí você fala, a gente já falou, né, de contracepção, a gente falou de aborto, né? Aliás, a gente falou de contracepção, a gente falou de laqueadura, a gente falou de infertilidade, faltou a gente falar de aborto, né? Que é, e pessoas que, por exemplo, a gente sabe que métodos contraceptivos não têm 100% de eficácia, né? Pelo menos a maioria dos métodos não tem 100% de eficácia. E aí a gente tem aí essa briga social de, tá, aborto ou não aborto, né? A nossa sociedade não aceita bem a possibilidade de aborto, inclusive em casos de estupro, até em casos de estupro, hoje em dia tem se questionado, né, se deve ou não haver aborto, e a gente sabe que essa é uma questão moral bem complexa. E a gente vê assim, cara, que sociedade é essa que a gente vive, que a gente quer que uma pessoa ou que foi estuprada tenha que gestar o filho do seu estuprador, Isso é né? uma voz. É. É um absurdo. É um É um absurdo. absurdo. Eu tive um caso na clínica que foi assim, é interessante, né? Essas situações são interessantes. Eu tive um caso na clínica que foi de uma mulher que, na verdade, eu tive mais de um caso, assim, eu tive acho que uns dois casos parecidos nessa vibe, assim, mais ou menos nesse tema. Que a questão da pessoa era, a pessoa não queria ser mãe, mas também não queria abortar. Ou seja, a pessoa tinha uma Deus. aversão incrível à ideia de ser mãe. Meu Deus, eu não me vejo sendo mãe, eu acho que isso vai destruir a minha vida. Mas eu também não posso abortar, porque isso vai ser horrível Difícil. para o meu futuro, isso vai me destruir emocionalmente, isso vai me destruir espiritualmente. Então, aí tu imagina, né, os outcomes, as consequências desse pensamento, né? Porque ao mesmo tempo que a sociedade te diz, olha, tu tem que ser uma mãe ideal, tu tem que ser aquela melhor mãe possível e tu tem um Perfeita. monte de responsabilidades em relação a ser mãe. Aí a mulher olha para ser mãe e pensa, porra, eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta. Aí a pessoa decide que não vai ser mãe porque ela não vai dar conta, ela não vai ser uma mãe boa o suficiente. Aí ela fica grávida por alguma razão que aconteceu ali, algum acidente que aconteceu, não sei. E aí ela também não pode abortar, e, enfim, uma série de coisas que acontecem e geram. E aí a gente entra na questão do arrependimento, né? Como a gente estava falando há um tempinho atrás. E aí, nesse caso, como é que faz? É uma sinuca de bico, como diz aqui na nossa terra, né? É muito difícil. O racional dela em conflito com os hormônios também, porque falam muito, né, na gravidez, você cria hormônios para você pegar o amor à criança. E também a devoção, né? Com certeza devia ter um pouco de religiosidade nessa questão aí dela. Eu acho, sabe, sinceramente, que sobre isso a gente ainda tem que avançar muito, muito. E principalmente as pessoas, eu estava até num debate sobre isso num post, né? Que diz que para ser feminista tem que ser, não pode ser contra o aborto. E eu acho que
tudo que generaliza meio que segrega um pouco as pessoas, sabe? A gente está querendo mais pessoas para estar conosco nas trincheiras. Nós não estamos dispensando soldados, né? Então, a gente não pode, né, estar... Enfim. E aí eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar para chegar a debater sobre a sinalização do aborto. Por quê? Porque entra também em outra situação. Entra no direito à vida. E quando é que começa a vida? E que isso é um debate que não é só aqui. É um debate que é no mundo inteiro. Isso entra também, anda de mãos dadas com a eutanásia, entendeu? Então, assim, a gente tem que... não é só, tá falando comigo meio de tarde, não é só a gente chegar assim, olha, vamos militar para despenalizar, pronto, libera tudo, de 1 a 9 meses, fechou. Não pode. Não é assim, certo? Isso aí é ciranda. Isso aí é ciranda, isso aí é engajamento de Instagram para ver se ganha alguma coisa, né? Até agora não monetiza ainda não, mas posteriormente vai monetizar, né? Então pode ser que essas pessoas ganhem. Isso aí é só mesmo engajamento. Porque o que tem de militância sem ter um pingo de conteúdo e explicar o porquê que é assim, não é militância. Nos Estados Unidos foi descriminalizado por um golpe de sorte, sabe? Se você for estudar lá e olhar o que aconteceu, foi uma coisa assim, incrível. Recomendo que leia o livro O Domínio da Vida, de do Orwell. Foi uma coisa super engraçada, entendeu? Então, assim, não é da forma que foi feita até hoje, sabe? Até se perguntam, por que você não fala pouco sobre aborto? Porque se eu começar a falar sobre aborto, vai perder a atenção porque a gente tem legal e não tem acesso. E vai na posto de saúde e a pessoa não atende porque ela tem 18 anos e não tem filho. Entende? Aí perde o foco. É tanto que a gente tá o quê? Essa luta há tantos anos. Não tem tem um projeto em tramitação, para finalizar. Também ninguém nem falou mais nada. Vai entrar agora um ministro outro terrivelmente evangélico no STF. Vai ficar 2 terrivelmente evangélicos. Fora a nossa bancada, que é também terrivelmente conservadora. Entendeu? E mais, durante o governo de esquerda, e aqui eu não sou contra, certo? Eu falar do meu ex, da minha ex, a Dilma teve que assinar uma carta com a Igreja Católica prometendo que nunca ia descriminalizar o aborto. Porque foi pressionada. Eu entendo a Dilma. Não estou aqui julgando, entendeu? Mas eu quero dizer assim, que não é só a gente dizer que tem que... Entende? É uma coisa muito... E assim, eu acho muito difícil que aqui abra de toda espécie, sabe? Eu acho que a gente devia começar, que eu estava vendo aqui agora de tarde, até sobre isso, a pautar um tempo de tanto de semanas, sabe? Descriminalizar nas semanas. Sim. Até 13. A gente não tem um aborto em qualquer espécie aqui, né, legalizado. Todas as situações. Então, mas até em alguns países que tem o aborto descriminalizado ou legalizado, como na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, se eu não me engano, são... eu não lembro exatamente quantas semanas, mas são algumas semanas também. Tem um número X também, que é o sensato, né? Que é o faz sentido dentro do que aquele ali está se desenvolvendo. Isso, tipo, até a 12ª. Entendeu? Mas não, o que eu percebo muito é de o ativismo e a militância dizer que, ponto, fecha. Aquilo que você não restringe, não nomeia, você está dizendo que é de todo jeito. Então, assim, isso aí só vai dar armas para as pessoas que são contra. Ó, tá vendo? Quer matar bebê. Quer matar o bebê já formado com 9 meses. Você entende? Uhum. Aí fica as falhas. Mas assim, é uma crítica pessoal. Sim, com certeza. Não, concordo em gênero, número e grau contigo. Tem uma pergunta aqui para a gente responder. Quem quiser fazer pergunta, agora é a hora, agora é a hora da gente responder as perguntas. Eu tenho 24 anos e sem filhos. Com quantos anos eu posso fazer a laqueadura? Sou solteira. Que bom, menina. Pois não casa. Pelo menos até, né, revogarem lá o dispositivo do cônjuge. O 25, certo? Quando você fizer 25 e 12 horas em um dia, você já pode ir
na unidade de saúde ou no médico dizer, ó, doutor, eu quero fazer. E aí, se caso ele diga não, você procede conforme o nosso passo a passo, reivindica, né? Se for plano de saúde, se for no SUS, liga lá no Ministério de Saúde, na Secretaria de Saúde. Show. Dependendo da tua cidade, né? Você fala, se for aqui em Fortaleza, a gente pode dar, não sei, ver aqui alguma coisa pra te auxiliar, certo? Show. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para mim ou para Patrícia? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixa eu ver se tem alguma, né? Pergunta nos comentários, né? Claire Listou. Eu acho atormentadora a ideia de responsabilidade de ter um filho. É algo que não há brecha para arrependimento. Meu sonho é a esterilização, pai. O sonho da cirurgia de esterilização, para mim, é como se fosse um sonho de cirurgia plástica. Para outras mulheres, realização. Para mim também foi assim, Monique. Ai, amiga, leia que eu tô meio cega. Deixa eu ver aqui os próximos. Quando eu falo que irei fazer esterilização, sou chamada até de louca. Real. Deve rolar mesmo. Mas, amiga, no meu caso, eu já sou chamada de louca. Tipo, já é definitivo. As pessoas já dizem, não, essa é doida. Entendeu? Tu, pelo menos, ainda não fez. Então, as pessoas estão meio assim. Ah, será que é doido? Será que não é doido? Vejo pelo lado bom. Mas dizem mesmo que eu sou louca. Você é louca? Por que vai fazer isso? Bom, acho que é isso. Acho que respondemos aí as perguntas. E é isso. Obrigada por ter vindo. Obrigada por aceitar o convite, Paty. Eu agradeço. Super legal a conversa. Fiquei muito feliz em te ouvir. Obrigadão. Te conhecer. Amei o Ruiva. Depois eu quero dicas. Porque depois que eu recuperar meu... Quem me segue lá sabe a tour do corte químico. Eu pretendo botar um ruivo nude. Não sei como é que vai ser. Um ruivo nude, é. Não tem, né? Agora esse ruivo nude, umas coisas assim meio diferentes. Sei não. A gente troca figurinhas depois. Obrigada, Tá, viu? Qualquer coisa a gente tá aí. Obrigada a você. Tchau. Até a próxima. Beijo. Tchau.